E para falar desse que parece ser o segundo ministro, né, do Lula, que está na corda bamba, a gente teve a ministra do Turismo mais cedo, eu converso por videochamada com a Marina Togi, diretora de programas da Transparência Brasil. Boa tarde, Marina. Obrigado por falar conosco. Boa tarde a todos. Marina, como é que você está acompanhando essa denúncia envolvendo o ministro das Comunicações? Seria o caso já deles ter se afastado para explicar essa história direito? Sim, são denúncias bastante graves, assim, de mau uso mesmo dos recursos públicos, e mesmo que haja a devolução, como ele afirma ter havido, a devolução das diárias, por exemplo, você tem aí um indício, ou enfim, um indicativo de uma prática que não respeita muito bem os princípios da administração pública. Então, gera uma certa impressão ruim, digamos assim, da atuação. Quer dizer, dessa vez que foi revelado e que a gente acabou vendo que aconteceu isso, ele devolveu o recurso, mas será que a gente vai ver todas as vezes? Será que a gente vai ter que ficar monitorando o tempo todo se vai acontecer mais algum tipo de desvio desse sentido? Fora, além dessas questões diretamente ligadas ao cargo, tem essa pressão, né, para o uso de um recurso, para direcionamento de um recurso por motivação meramente política, que parece não atender necessariamente ao interesse público, aí na Codevasf, que já é um braço, ou enfim, uma brecha bastante grande desde o governo anterior, de desvios ou de ineficiência no uso de recursos públicos. E a gente teve também, se não me engano, um episódio em que ele usa, né, um pouco da verba do orçamento secreto para asfaltar uma fazenda de sua propriedade, ou um caminho relacionado à fazenda de sua propriedade. Então a gente tem muitas peças em um quebra-cabeça que montam um cenário muito ruim para um ministro de Estado. Você citou, né, esse uso de um avião oficial, pagamento de diária para uma viagem, né, que não era de trabalho. Isso também já não se configura corrupção? É uma forma de corrupção, né? Uma vez comprovado, é uma forma de corrupção mesmo, porque é um desvio do dinheiro público para um fim particular. É o uso de um dinheiro público, de todos, que deve ser usado para o interesse público, para um fim meramente particular. Então, isso configura, talvez não penalmente, claro, talvez não de forma judicial, mas é uma forma de corrupção. E tem também o caso da pressão na Codevasf, né, para que a contratação de uma determinada empresa que já é apontada como suspeita. Como é que você vê esse tipo de interferência indevida vinda de um ministro? Isso é absolutamente inaceitável. Isso vindo de um ministro, vindo de um servidor qualquer. Existem processos licitatórios, existe todo um procedimento de compras públicas, de contratação pública, justamente para garantir que não haja esse tipo de favorecimento, para que não haja, de novo, essa captura dos interesses do dinheiro público, do recurso público para interesses privados, ou para beneficiar uma pessoa especificamente e não a sociedade. Então, isso é realmente inaceitável. E não é uma coisa, não é uma atitude digna de um ministro, né? É uma coisa que a gente criticou sempre durante o governo anterior, durante qualquer outro governo, e continua sendo inaceitável nesse governo atual, continua sendo um motivo muito contundente para se afastar alguém, pelo menos para a apuração desse tipo de conduta. Marina, como eu falei mais cedo quando a gente começou, né, já é o segundo ministro do governo atual que está envolvido em denúncias. A gente teve a questão da ministra do Turismo, agora o ministro das Comunicações. Como é que você avalia essas duas denúncias vindo, né, nesses primeiros 2 meses de governo que começou agora em janeiro? Bom, primeiro é um bom sinal de que o controle social continua funcionando, o controle social da sociedade civil, da imprensa, de continuar, assim como sempre foi feito, monitorando e olhando com olhos críticos os integrantes de todo o governo. Primeiro, esse é um bom sinal de algumas instituições funcionando. Ao mesmo tempo, é um sinal ruim de que algumas práticas ainda não foram superadas, algumas práticas de indicações ou de critérios para indicações para ministérios ou para cargos-chave importantes ainda estão bastante contaminadas por uma questão de interesse meramente político-partidário ou por uma questão de compra ou negociação ali de um certo apoio, que em certo nível é natural, mas também tem tido esses efeitos aí de contaminar um pouco a administração pública com práticas de desvios ou de ineficiência no gasto público. Marina, obrigado, né? Eu conversei com a Marina Togi, que é diretora de programas da Transparência Brasil. Valeu pelas explicações. Até a próxima vez aqui no Boletim.
Eu que agradeço. Boa tarde.